Eu, quando fui convidado para participar desse evento, eu, no primeiro momento, falei, não, obrigado. Me deixem fora disso. Tá? Mais ou menos isso. Me deixem sofrer sozinho e em silêncio essa reforma trabalhista. Até porque, justifiquei, eu já me afastei da vida acadêmica há 10 anos e tenho de lá para cá me dedicado exclusivamente à advocacia. E agora que ela está acabando, na minha ótica, ao menos como a concebemos, tá? Tenho que focar 100% no escritório, zerar minha estoque de iniciais, limpar minha mesa antes de novembro. Aí argumentaram, não, mas é exatamente sobre isso que você falaria. Você vai falar, queríamos ouvir a opinião de um advogado com alguma quilometragem na área, que advoga tanto para empregado quanto para empregador, sem muita ideologia, desvinculado de sindicato. A opinião desse advogado a respeito da reforma e do impacto dela no futuro da advocacia. Falei, então, tudo bem. E estou aqui para dizer que minha visão a respeito do futuro da advocacia é apocalíptica. Minhas impressões sobre a reforma são as piores possíveis. Uma reforma que diz que salário não é salário, empregado não é empregado, e a autonomia da vontade, dada algumas condições, é plena e absoluta. O que sobra do direito ao trabalho? A reforma desfigura a CLT, ela sabota a CLT, a tal ponto de colocar seu artigo 9º em crise de identidade. O artigo 9º, como sabemos, serve de óbice a qualquer ideia criativa que o empregador tenha para evitar a norma cogente. Das mais rudimentares, as mais sofisticadas, nada passa pelo crivo do artigo 9º, que faz a reforma, traz algumas dos atos tendentes a impedir, desvirtuar e fraudar para dentro da CLT. E agora? A quem se aplica o artigo 9º? Vai começar a aparecer na defesa. Olha lá, o empregado está querendo fraudar a CLT. É isso que vai aparecer. A reforma impõe uma quebra na relação de forças entre empregado e empregador muito expressiva. A expressão vá procurar seus direitos vai ser ouvida com mais frequência e falada num tom mais alto, com a boca mais cheia. Hoje o empregado vai e invariavelmente encontra. Amanhã ele vai procurar e não vai achar. Agora, o pior, na minha concepção, na minha visão, o pior ponto da reforma, o tiro de fuzil que vai fazer a Justiça do Trabalho sangrar, agonizar e definhar, até se transformar num juizado de pequenas causas trabalhistas, está aqui. Nessa combinação perversa entre valor líquido do pedido, que é um mal em si mesmo. Eu evito o sumaríssimo por conta disso, não há vantagem. Você se limita sem retorno. Valor líquido do pedido e honorário de sucumbência. Isso fará com que nós estejamos discutindo daqui a alguns anos um fundo de garantia não recolhido, um desconto indevido, uma multa convencional, salários em atraso, verbas rescisórias inadimplidas. É isso, o mínimo. E aí, nesse último caso, com grande possibilidade de não receber mais. Porque a reforma cuida ainda de blindar o patrimônio do empregador, dificultando ao extremo a caracterização de grupo econômico, acabando com a responsabilidade do sócio retirante. 2 anos. 2 anos é o campo de visão do empresário. Ele sabe antes disso que vai quebrar. Sai do contrato, espera 2 anos, abre um champanhe e deixa nós, os bobos, nos batendo para tentar receber o crédito. E aí, já tocando no tema do painel, vai aumentar ou diminuir o número de processos. Processos em vara sem solução vão aumentar, sem dúvida. E acaba com a responsabilidade do sucedido. Quer dizer, no limite, passa a empresa toda para frente, por um grupo já meio quebrado, e vai provar a fraude, que é a hipótese que poderia. Porque quebrou o sucessor, hoje é assim. Só se cogita a responsabilidade do sucedido quando quebra o sucessor, que é o responsável principal. Quer dizer, o fato de quebrar o sucessor não vai impressionar ninguém. E tudo, veja,
dentro desses pequenos itens, o mínimo do mínimo. O sumaríssimo vai dominar a pauta, não tenham dúvida disso, a partir da reforma. Porque os grandes processos, aqueles que a gente gosta de atuar, pelo seu valor, claro, mas também pela complexidade, pelo vulto, pela importância, esses tendem à extinção. Eu, quando atendo um cliente, eu normalmente dou a ele uma notícia ruim e uma boa. A ruim é que aquilo que ele pensou em reclamar, que chega com a ideia dele de fazer uma série de pedidos, eu já afasto. Um dano moral insubsistente. Um acúmulo de função que de regra é improcedente. Falei, vamos focar no que nós temos razão aqui. Eu acho que aqui você tem razão, aqui também tem, aqui uma boa possibilidade. Ok? Vamos reclamar isso. Aí quanto vai dar, doutor? Não. Pergunta está mal formulada. Quer dizer, quanto pode dar? Nós estamos trabalhando aqui com possibilidade, não com certezas. Não há garantia. Não sou eu que julgo, então não sei se vamos ganhar ou não. Agora, e aí a boa notícia, se der tudo errado, se o juiz entender que nós não temos razão em nada disso que nós estamos pedindo, eles têm razão em tudo, você fica do tamanho que você está. Você não ganha, mas não perde nada, tem que pagar alguma coisa para alguém. Não tem custos no processo para começar o processo, nem ao final, ainda que perca. Não tem honorários da parte contrária, quer dizer, a empresa paga seus honorários do seu advogado, independentemente do resultado. E os meus honorários são de risco, só ganha sobre aquilo que a gente conseguir receber, se e quando receber. Ok. Faço isso há 30 anos. E vou fazer por mais 2 meses. Depois, eu vou dar uma notícia ruim e outra pior para o cliente. Quer reclamar o quê? Equiparação salarial? Perfeito. Fazia a mesma coisa, doutor. Mesma atividade, mesma função. Tempo de serviço, produtividade, perfeição técnica, tudo igual. E ganhava 5. E o paradigma, 8. Bom, 3 mil por mês. 36 no ano. 180 no período imprescrito. Reflexo, integração, 240 mil reais. Bom, excelente. Agora eu preciso te alertar uma coisa. Testemunha temos, né? Sim, doutor. Trabalhava junto, via. Sim. Daqui 1 ano vamos ter? Por daqui 1 ano não sei nem se ele vai estar vivo, né? Eu também não sei. Então note, dá para reclamar? Dá. Tem uma possibilidade? Temos. Agora, se não ganharmos, por qualquer razão, porque você chegou atrasado para a audiência que tinha que prestar depoimento, ou porque essa testemunha de hoje se perdeu o contato, desapareceu, não temos testemunha. Ou se, realizada a instrução, ficar demonstrado que vocês faziam praticamente a mesma coisa, mas o paradigma movia um fósforo a mais que você, nós não vamos ganhar e você vai pagar algo entre 12 e 36 mil reais para o advogado da empresa. Não vai fazer. Não pode fazer. Nem deve fazer. Vai levantar, vai conversar com a esposa, vai reunir a família e vai ligar dizendo: doutor, acho melhor não entrar. Eu falei: eu também acho. Não tem como correr esse risco. Não vai entrar não porque não tem a razão, mas porque não pode correr esse risco. E assim como esse, milhares de processos deixarão de ser ajuizados por conta disso. Milhares. Eu, quando li a reforma lá atrás, antes da aprovação na Câmara, fui lendo ponto por ponto, não acreditando em várias coisas que eu estava lendo. Aí, quando chegou nesse ponto, eu falei: aqui acabou. Aqui é pá de cal em cima. E, de fato,
Desde então, cada cliente que eu atendo, eu escuto a história, me contando, aconteceu isso. Eu falo, esse aqui não vai dar para entrar depois. E vem o outro, esse aqui também não vai dar para entrar. E esse também não vai. Quase nenhum vai dar para entrar. Um ou outro caso que, assim, esse dá para entrar e dormir à noite. Os outros não. Não porque não tenho razão, mas porque é difícil, porque é duvidoso, é incerto. O argumento de que isso vai inibir pedido absurdo e vai fazer com que o empregado só reclame porque tem razão, é falso. Vai inibir pedido absurdo? Sem dúvida que vai, que bom. Mas vai inibir o pedido de que tem razão, no qual tem razão. Porque quem acha que quem ganha, tem razão ganha sempre, quem não tem não ganha, não conhece o direito do trabalho. Não conhece o processo do trabalho, não conhece a justiça do trabalho. Não estamos lidando, note, com acidente de trânsito, que tem um culpado definido, tem um prejuízo definido em centavos no orçamento. Não, tudo é discutível, tudo depende do imponderável. Ganhar ou perder depende do detalhe. É uma equação com muitos fatores, muitas variáveis. Depende de ter ou não prova, que às vezes são difíceis de obter. Depende de sorte, em tudo. Inclusive de quem que está instruindo e julgando o teu processo. Ou quem que está reavaliando no tribunal. Depende do próprio cliente, de ter discernimento para se expressar, entender uma pergunta e saber fazer uma resposta. Depende do advogado, melhor ou pior, mais qualidade, mais habilidade ou inabilidade da parte contrária. E depende também, um pouco, de ter ou não razão. Agora, diante desse panorama, como é que você vai colocar teu cliente e expor a um risco desse tamanho? Eu vejo alguns colegas falando de exibição de documento, produção antecipada de prova. Louvável. Louvável. Talvez saia um pouco do breu que se encontra atendendo algum cliente. Agora, não dá para imaginar que a vista de documento, qualquer que seja o documento, você vai poder antecipar e dizer o que vai acontecer com o processo. O que vai ganhar e o que não vai ganhar. Impossível. Quem acha que consegue fazer isso, tem que passar uma tarde numa sessão do tribunal aqui. O que vai ouvir ali? Autos número tal em pauta. Conheço do repúdio das partes das contrarrazões. Também conheço. Recurso do autor, do provimento parcial para deferir férias em dobro e multa convencional. E recurso do réu, também do provimento parcial, para excluir da condenação para e reflexos, certidão de transferência e indenização pelos morais. Esclarecimentos ou divergências, assim se decide. O próximo. É assim mais ou menos, doutor Sérgio? O que isso significa? Ora, se o juiz de primeiro grau, que instruiu o processo, teve contato com a prova, teve diante dele toda a prova produzida e acabada, profere uma sentença que é virada do avesso no tribunal, como é que você, advogado, vai querer imaginar no escritório, antes de prova, antes de tudo, o que vai acontecer com o processo? Possível. Possível. Você pode até ser um bom advogado, um excepcional advogado, que tem uma performance de êxito acima de 70%, 75%. Agora, 100% ninguém tem. Quer dizer, vai ter que alertar do risco do processo para o cliente. Ter uma conversa muito sincera a respeito do risco que ele está se envolvendo entrando com uma reclamação trabalhista. Quanto mais honesta for essa conversa, maior a probabilidade de ele levantar e ir embora. E vai ser importante isso para não aumentar um outro tipo de processo, que é o do Tribunal de Ética da Ordem. Então, esse é o cenário. Vai cair o número de processos? Eu não tenho dúvida que vai. E vínculo, então? Porque já seria uma temeridade.
entrar com uma ação para discutir a natureza da relação, tudo ou nada. É possível? Olha o risco. E a reforma vai além, ela não mexe só nisso, que já seria assim, um óbice bem significativo para vínculo do emprego. Ela mexe no direito material. Ela planta lá no 442 uma insinuação de que basta um contrato autônomo para que seja autônomo. Ela acaba com a metamorfose da lei, a lei 6.019, 74, que foi alterada em março para abrir o leque de terceirização ampla. E agora completa a metamorfose para dizer, na minha leitura, que não sei se valida ou não, mas que na minha leitura está lá com todas as letras, que o pejotizado é algo a ser respeitado, porque diz com todas as letras que não há vínculo de emprego entre o tomador de serviço e o sócio ou titular do prestador. E a gente sabe que essa prestação pode se dar hoje dentro da empresa, na atividade fim da empresa. Quer dizer, não é pejotizar, não que vá valer, mas está escrito. E vai mais além ainda, diz que se for empregado para transformar em PJ, para voltar a trabalhar como pessoa jurídica, 18 meses de carência, salvo se for aposentado. Aí não precisa carência nenhuma. Aí você assina a rescisão na terça-feira e quarta-feira comparece fantasiado de pessoa jurídica para continuar trabalhando. Isso é o que diz a lei. Dá para discutir? Sem dúvida que dá. Tenho ótimos argumentos para dizer que tudo isso é fraude. Mas e o risco? E se eu perder, doutor? Depende do padrão de remuneração. Se perder, você vai ter que fugir do país. Esse é o prognóstico sombrio que eu tenho a respeito do futuro da advocacia com essa nova lei. E se é ruim para o advogado empregado, será tão ruim para o advogado empregador? Se não há ações, não há contestações. Claro. E quando o empresário perceber que aquelas ações que ele temia tanto se transformam tudo em pó de traque, não vai contratar o doutor Hélio Gomes para fazer a defesa. Nada. Manda o sobrinho, amigo do filho. Vai lá, acompanha nosso contador, não precisa preposto empregado. Vai com o contador lá, mostra para eles esse nosso termo de quitação e vê como é que eles querem pagar seus honorários. É isso. Senhores, a visão é sombria. Estou tentando me convencer, ser convencido de que não é assim. Sabe, como aquele ateu no leito de morte querendo acreditar em vida eterna. Mas não preciso ter argumentos. Quero ser convencido, não estou conseguindo. Eu diria, para finalizar, que advogar nunca foi fácil. Os cabelos brancos são prova viva disso. A gente fica entre cliente, entre prazo, entre resultado da perícia, entre incerteza da audiência, entendimento do juiz. A gente fica se equilibrando, tentando não cair, para chegar ao final num resultado minimamente satisfatório. E o que muda agora? Agora começou a ventar bem forte e tiraram a rede de proteção de baixo. A todos, boa sorte e muito obrigado pela atenção.